Meus amores, receber cuidados paliativos não significa que não haja mais nada a fazer por você ou pela pessoa que você ama. Isso simplesmente indica que o diagnóstico é de uma doença crônica grave, que ameaça a vida e que uma equipe, juntamente com os profissionais especialistas na enfermidade, irá cuidar de quem está doente. Eu convidei a doutora Madalena de Faria Sampaio, que é médica especialista em cuidados paliativos, para bater um papo com a gente sobre isso. É a primeira vez, inclusive, que a gente vai falar sobre isso no programa, viu, doutora? Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, é um prazer te receber, viu? Obrigada. Doutora, para a gente começar, o que são os cuidados paliativos? Você resumiu bem. Os cuidados paliativos são aqueles cuidados que a gente presta a todo paciente que tem uma doença grave, ameaçadora à continuidade da vida, que a gente fala. Então, é uma doença grave, progressiva e que ela é incurável. Ela não tem mais uma possibilidade de cura, de tratamento modificador. Entendi. São só esses pacientes que podem se beneficiar dos cuidados paliativos? Não, hoje a gente diz, esses são os pacientes principais. A gente Tá. pode cuidar de todos os pacientes que têm graus de sofrimento que são decorrentes dessas doenças graves. Então, quando a gente fala numa doença grave, incurável, lembrar que a senilidade, a idade, é uma doença incurável, intratável. O hipertenso, o diabético, a insuficiência cardíaca ou insuficiência renal também são doenças graves, incuráveis e também são progressivas. Então, todos esses pacientes, eles têm o que a gente fala que são necessidades paliativas, necessidades de cuidado que vão além da cura, do tratamento da doença, mas para um cuidado mais ampliado. Como é que são esses atendimentos dos cuidados paliativos, doutora? O cuidados paliativos a gente faz em diversas modalidades. Então, a gente pode fazer no âmbito ambulatorial, que são os consultórios. A gente pode fazer no paciente que está internado, internação hospitalar. E a gente faz também internação domiciliar para alguns pacientes. O cuidados paliativos a gente faz por uma equipe multidisciplinar. Então, ninguém faz cuidados paliativos sozinho, só médico, só enfermeiro, ou só nutricionista. A gente trabalha em equipe e a gente fala que é uma equipe interdisciplinar, porque a gente trabalha junto e a gente discute os casos e a gente faz tudo de uma forma integrada, para que a gente consiga ampliar esse cuidado para o paciente e não só para o paciente. A gente fala que a unidade de tratamento do cuidados paliativos é o paciente e a família. Então, a gente amplia esse olhar também para a família. Tá, e esse atendimento é feito uma vez por semana? Como é que é? Qual que é a frequência? Vai depender da necessidade de cada paciente. Então, um paciente que está com a sua doença estável, que está com a doença tranquila, vamos dizer assim, e tem poucas necessidades de cuidado, pouca necessidade de controle de sintoma, ele pode ser visto uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, conforme a necessidade. O paciente, conforme a doença vai evoluindo, conforme a doença vai progredindo, ele passa a ter mais necessidade, ele passa a ser um paciente que tem mais sintomas, ele passa a ter que ser visto com uma frequência maior, a cada 15 dias e às vezes semanalmente. Alguns hospitais já têm esse atendimento, né, doutora? Sim. Gratuitamente, enfim. Se o paciente não quiser esses cuidados paliativos, ele pode recusar? Sim, o cuidados paliativos é um cuidado, que é oferecido, é uma forma de cuidar, é uma forma de tirar sintoma. A gente nunca viu ninguém a recusar pessoa não os querer cuidados. ser cuidada numa A gente não vê uma pessoa situação não dessa, querer né? receber um controle adequado de dor, um controle adequado de falta de ar ou de outros sintomas de sofrimento psicológico, espiritual. Então, E são só, esses cuidados abrangem só o paciente ou vocês cuidam da família toda a também? gente entende que toda vez que um paciente recebe um diagnóstico de uma doença grave, quem recebe esse diagnóstico é a família como um todo. Então, a unidade de tratamento, como eu disse, é o paciente e a família. A gente amplia o nosso olhar, porque se eu não estou bem, eu não consigo cuidar. Com então, se o cuidador não está bem cuidado, ele não consegue dar um cuidado adequado para o meu paciente. Com certeza. E a formação daí de quem faz, de quem aplica esses cuidados paliativos? Você é médica? Sim. Daí como é que é? É uma especialidade, é uma residência que faz? Como é que é? Os cuidados paliativos, para a parte médica, ele ainda não foi reconhecido como uma especialidade médica, ele funciona como uma área de atuação. Então, tem diversas especialidades, eu que sou médica de família, geriatria, o clínico, o cirurgião, o anestesista, são vários profissionais, várias especialidades que a gente pode fazer essa subespecialização que é o cuidados paliativos.
Como que a gente faz isso? Através de uma pós-graduação mesmo, tá? Entendi. Então, até pouco tempo atrás, a gente não tinha residência médica ainda em cuidados paliativos, eram só as especializações, os lato sensus, né? E hoje a gente tem os lato sensus e também já tem algumas residências médicas no Brasil. Que legal, que bacana isso. Agora, o tratamento médico tradicional é mantido, então? Sim, mantido enquanto ele tiver um porquê de se manter, né? Tá. Então, o paliativo, a gente fala que a gente faz muito isso de ponderar, de pôr na balança o tempo todo, de ver até onde aquele tratamento está sendo útil. A gente sempre põe o benefício e o malefício daquele tratamento. Então, até onde aquele tratamento está fazendo bem ou até onde ele começou a trazer o mal para o meu paciente. Então, é o nosso papel do cuidados paliativos também ponderar até onde ir, até onde colocar mais medidas para aquela doença ou onde é hora de tirar o pé e focar mais no cuidado do próprio paciente. Agora, doutora, é uma especialidade que não é muito comum. A gente não vê muitos médicos especialistas em cuidados paliativos, não, né? Ela está crescendo muito e esse crescimento vem do nosso envelhecimento, na verdade. Então, a gente está assistindo o envelhecimento populacional, principalmente nos países que são os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né? Porque fora nos países de primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, eles já estão passando por esse envelhecimento antes da gente. Então, eles já enfrentam há mais tempo essas doenças crônicas em grande incidência. E a gente está começando a viver isso agora. Hoje a gente tem um envelhecimento populacional, uma população mais velha, uma população que tem mais doenças crônicas, então mais hipertensão, mais diabetes. Isso vão gerar mais problemas decorrentes, mais AVC, mais infartos e pacientes mais dependentes de cuidados paliativos. Agora, doutora, faz quanto tempo que você cuida desses pacientes? Eu trabalho há 6 anos com cuidados paliativos. E por que você escolheu essa especialidade? Porque é uma especialidade que a gente que é de fora e leigo enxerga como difícil de lidar, porque ninguém está acostumado a lidar com a morte, não é verdade? E você tá lidando com isso no seu dia a dia, praticamente, todos né? os dias. Como é que foi isso, essa escolha, e como é isso para você hoje? O cuidados paliativos apareceu para mim mais como uma consequência. Eu, como médica de família, o médico de família, ele já é aquele médico que presta o acompanhamento do início ao fim do seu território, né, dos seus pacientes. Então, na prática da medicina de família, eu já atendia pacientes que estavam cursando com a fase final das suas doenças. E quando eu mudei para Londrina, acabei tendo a oportunidade de vir trabalhar no Hospital do Câncer, na equipe de cuidados paliativos. E aí que eu fui entender um pouco mais do que seria fazer só os cuidados paliativos, só esse cuidado de fim. Mas o que a gente vê é assim, o paciente ele já está vivenciando aquele momento difícil, então ele já está vivenciando aquilo de qualquer forma. E a nossa entrada na história, a gente muda a forma como isso vai ser vivido por ele. Então a gente tira sofrimento, a gente traz mais paz, mais tranquilidade, principalmente mais dignidade para os pacientes nesse momento. Então eu só vejo como positivo, na verdade. Com certeza. E só de ouvir a doutora Madalena falar baixinho, calma, tranquila, já acalma a gente. Eu acredito que seus pacientes devem ficar muito satisfeitos quando são atendidos por você, viu, doutora? Olha, que Deus continue te abençoando aí nessa profissão que é tão linda. Não é? Cuidar de pessoas que estão já no final da vida, né? Enfim, e sucesso aí na sua carreira. Precisando, estamos à disposição. Obrigada. Obrigada por ter vindo e esclarecido algumas coisas que a gente não sabia aqui hoje. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.